Olá amigos, Edmar de Moraes fazendo aqui mais um teste simples, é um teste qualitativo. Hoje as farinhas estão enriquecidas aí, ó, tá vendo? Ó? Enriquecimento da farinha com ferro e ácido fólico. Então nós vamos pegar uma amostra dessa farinha aqui, ó, vou pegar uma amostra, uma colherinha da farinha, tá certo? Vou colocar aqui um tantinho de farinha aqui, pouca coisa, para não gastar muito material. Vou pegar a farinha, vou colocar aqui, ó, farinha de trigo, tá? Elas são enriquecidas para melhorar a nutrição das pessoas, principalmente das classes mais pobres, que não têm acesso a alimentos ricos, tá? Aí eu vou colocar uma gotinha aqui, vou acidular a amostra com ácido clorídrico a 10%, tá? Vou colocar aqui umas gotinhas, coloquei as gotinhas, vou homogeneizar aqui as gotinhas com a farinha, né? Para dar aqui, para poder dar a reação, tá certo? Vou acidular mais um pouquinho. Vou deixar bem úmido, né? Porque a farinha dificulta a reação, né? Porque ela absorve a umidade. Fiz aqui uma massinha aqui, ó, de farinha com ácido clorídrico, tá? Opa, tirar aqui com o dedo, porque tá difícil de desgrudar, mas não façam isso, tá? Tô fazendo porque o Edmar é meio malucão, não esquenta não. Então eu coloquei ácido e farinha de trigo enriquecida, pelo menos é o que está escrito no rótulo, né? Então a gente vai conferir se essa farinha realmente tem ferro. Se tiver ferro, eu vou colocar agora um pouquinho de tiocianato de potássio. Aí vai formar, na presença de ferro, um complexo chamado tiocianato, ferrocianeto de potássio, tá? Que tem uma coloração avermelhada. Então eu vou preparar aqui um pouquinho de solução de ferro, de tiocianato, um pouquinho d'água, uma colherinha de tiocianato, uma colherinha de tiocianato, estou colocando aqui na amostra, entendeu? Vou agitar aqui um pouco para homogeneizar a minha soluçãozinha de tiocianato, tá certo? Vou agitar e vou colocar um pouquinho ali na farinha, tá bom? Se tiver ferro, esta bolinha vai ficar avermelhada. Se não tiver ferro, estão enganando a gente no comércio. Olha aí, tá vendo? A gente vai misturar aqui, ó. Vocês já podem observar, bem de perto aqui, ó, que a farinha está vermelha. A farinha já ficou vermelha. Olha que interessante, ó. A farinha ficou avermelhada. Por que a farinha ficou avermelhada? Porque ela tem ferro, ela é enriquecida com ferro. Tá vendo? Ela está vermelhinha, ó. Ela está bem vermelhinha. Se eu quiser ver o íon de ferro, eu vou pegar uma solução de peróxido de hidrogênio, conhecido como água oxigenada, a 30%, tá? E vou colocar umas gotinhas ali. Aí o ferro vai sair da forma de coloração em pigmentos, entendeu? Em pigmentos, que a gente vai poder observar se estiver acontecendo. Coloquei o peróxido, que é a água oxigenada, e agora a gente vai esperar um pouquinho e já vai observar a formação dos pigmentos escuros, que são as limalhas de ferro, né, contida na solução. Olha aí, ó. Esses pontinhos mais escuros são a presença, ó, ficou totalmente avermelhado, né? Totalmente avermelhado. Significa que a farinha foi enriquecida com ferro e que o ferro está aqui presente. Então, quem consumia farinha ali
está enriquecendo, fortalecendo seu sangue, evitando a anemia por conta do ferro. Esta é uma lei antiga, viu? É uma lei antiga para manter a saúde das pessoas que sofrem de má nutrição e só têm capacidade de se alimentar de produtos farináceos. Pode ser farinha de trigo, farinha de milho, farinha de mandioca, são obrigados a enriquecer de acordo com uma lei da Embrapa, tá? E esse é o teste que a gente faz qualitativo, tá? Eu não vou fazer teste quantitativo, porque aí eu preciso de mais equipamentos. Mas aqui já mostra perfeitamente a presença do ferro, ok? Beleza? Gostaram? Quem gostou, deixe o seu joinha. Agora eu vou fazer um teste com água, tá bom? Com água. Vamos ver se tem ferro na água de consumo humano, tá bom? Então vamos lá. Eu peguei a minha amostra, cadê a minha amostra de água? Já coloquei nesta amostra, eu já coloquei o nosso tiocianato de potássio, né? Eu vou até colocar um pouquinho mais de água, água potável, tá? Água potável de um condomínio. Eu vou colocar aqui um pouquinho mais de água. Vou colocar as gotinhas do meu ácido, para acidular essa amostra. Depois eu vou voltar a mostrar para vocês a farinha, porque demora 15 minutos a reação, mais ou menos, para ela terminar. Opa! Coloquei o ácido, ok? Agitei a amostra, tá? Aguardar uns instantes. Estou agitando a amostra. Na água a coloração é mais difícil de a gente observar, né? Na água é mais difícil de observar, né? Então, enquanto eu aguardo aqui a coloração, eu vou mostrar para vocês a farinha, ó. Tá vendo? Toda pigmentada de ferro, avermelhou e pigmentou de ferro. Ok? Agora eu vou fazer esse teste na amostra aqui. Vou colocar um pouquinho mais de tiocianato, porque eu tinha colocado pouco, né? Para poder completar a reação. Para captar bem os íons de ferro, se caso eles estiverem presentes na água potável, né? Então a gente agita, ó. Estou agitando, dissolvi o material, tá certo? Dissolvi o material. E aí a gente vai deixar em repouso por uns minutinhos. Aí eu vou colocar também a água oxigenada para acelerar o processo, para a gente verificar se essa água tem presença de ferro. Vou colocar aqui um pouquinho de água oxigenada, algumas gotinhas. Belezinha, coloquei. E vamos tampar o frasquinho e novamente agitar. Normalmente a visualização no frasco, ele é meio prejudicada, né? Demora mais tempo. Mas vocês já podem observar, olhando assim, eu vou tirar a tampa para vocês observarem no fundo branco, né? No fundo branco, que a amostra, opa, que lado que eu viro aqui, que a amostra já deu indício de coloração avermelhada. Porém, o teor de ferro aqui está bem abaixo do que determina a lei, o limite. O limite é de 0,3 miligramas por litro. Aqui nós temos traços de ferro. Nós não temos uma quantidade exorbitante de ferro, né? Apesar que demora aí uns 5, 10 minutos para a reação se completar. Mas já está vendo aqui, ó, eu estou vendo nitidamente, né? Eu vejo nitidamente que a amostra está ficando avermelhada. Então, existe sim ferro nesta amostra, tá? Como é uma análise qualitativa, não dá para dizer a concentração de ferro. Mas aqui na farinha, vocês podem observar bem, ó, olha aí, ó. Todos esses pontinhos aí são ferro, tá? É um metal ferro que a gente ingere para fortalecer os glóbulos vermelhos do sangue, evitando assim
você ter aí uma deficiência alimentar e sofrer aí oh meu Deus, de uma doença por privação de ferro, né? Anemia ferropriva ou anemia comum, né? Alimentando-se de farinhas, você pode ter o enriquecimento da sua saúde. E aqui na água deu traços de ferro sim, o que comprova que temos ferro nesta água e temos ferro também na nossa alimentação, tá? Este é um teste rápido para a determinação da presença de ferro em água potável e em alimento. Ok? Edmar de Moraes, em mais um teste para vocês, trazendo um pouquinho mais de conhecimento. O ferro é importante para fortalecer o nosso sistema imunológico, fortalecer as nossas células sanguíneas e dar aquela coloração avermelhada. Quem é anêmico tem o sangue mais claro, mais branco. E aqui eu vejo nitidamente, né? Eu vejo nitidamente, no fundo branco, né? Eu vejo nitidamente a presença do ferro bem sutil na água de consumo humano. Ok? Obrigado, pessoal. Quem gostou, dê um joinha. Quem não gostou, deixe o seu dislike. Comentem. É legal vocês comentarem, porque eu quero fazer esses tipos de vídeo que tem muito mais a ver comigo do que outros assuntos. Um grande abraço e até uma próxima. Tchau, pessoal.